um tema que é de boa, mas que aparece relativamente bastante na prova do Enem e que é bom a gente dar uma atenção maior. Então, vamos começar. Eu tinha falado com vocês nas aulas de ecologia sobre a necessidade que as comunidades têm de ter energia sempre circulando e sempre naquele ciclo. Falei da dissipação de energia e tudo mais. Com os elementos químicos principais da vida, então o carbono, a água, o nitrogênio, o fósforo, o próprio oxigênio, não é diferente. A gente precisa ter uma reciclagem e uma constância desses elementos, dessas substâncias nas nossas cadeias alimentares, nas nossas comunidades. Então, para começar, nós vamos falar com certeza, o mais importante deles, o ciclo da água, que a gente aprende desde sempre, né? No infantil, no ensino fundamental, a gente já aprende o ciclo da água, e que ele é muito importante justamente porque a gente é composto 70% de água, toda a nossa volta depende de água, os seres vivos dependem da água para sobreviver, e, e ela é a maior parte do nosso planeta, né? Então, 97% da água é salgada, 2,8% é doce, a maioria está congelada, enfim. Aí, o ciclo da água, ele inclui a precipitação. Boa noite, Fernando, tudo bem? Inclui a precipitação, que é a chuva, a neve, o granizo. O escoamento superficial, que é literalmente a correnteza que vai formar ali os rios, os mares. A infiltração no solo, que é quando a água vai para o subsolo para poder formar o lençol freático, que a gente chama de escoamento subterrâneo ou reserva subterrânea, e a evaporação, que ela pode ser dos rios e dos mares, ou dos lagos, enfim, ou pode ser pela transpiração de animais e plantas também, que vocês já devem saber disso. O escoamento superficial, então, ele vai formar os rios e os lagos, como eu falei, junto com as nascentes de água subterrânea, que são as minas d'água que a gente chama, que tem aí em muito lugar na nossa região aqui de Passos, né? E é bom lembrar que o escoamento e a infiltração, eles são atrapalhados pelo concreto ou pelo piche do asfalto, porque ele impermeabiliza o solo e impede que a água entre com a mesma eficiência do que se não tivesse. Se fosse um solo de uma grama, enfim, ou uma terra, vai diminuir muito, muito, muito mesmo a infiltração. E isso a longo prazo pode ser que tenha uma importância na diminuição dos lençóis freáticos, então das reservas subterrâneas de água, certo? Então aqui tá, é um esqueminha do ciclo da água. Começa ali com a condensação, que a gente chama, né? Que é a chuva ou a neve, enfim. A, aliás, condensação não é isso, não. Assim, a precipitação, né? E aí vai ter armazenamento da água ali nos oceanos, nos rios, enfim, como eu falei. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro para vocês. Mas depois só dá uma olhada na figura que dá para assimilar bem. É uma coisa que a gente está acostumado a estudar, né? Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo? Passando agora para o ciclo do carbono, que também é muito importante, porque o carbono ele está presente nos carboidratos, nas proteínas, nas gorduras, nas bases nitrogenadas que formam o nosso DNA, que formam o DNA de bactérias, enfim. Ou seja, a gente precisa do carbono porque ele está em tudo quanto é lugar que tem matéria orgânica. E a principal forma de fixação do carbono, ou seja, de transformação do carbono inorgânico em orgânico, é a fotossíntese. A fotossíntese vai ser uma realizada pelas plantas, por algumas cianobactérias, pelas algas, enfim, e ela vai fazer com que o CO2 seja degradado
e vai ser formada uma molécula de carboidrato, normalmente. E essa molécula de carboidrato, ela vai ser, ela vai poder ser absorvida, a energia dela pelos organismos, e quando a gente respira, a gente libera o CO2 de volta para a atmosfera. Então, por isso que a gente fala ciclo, porque é um negócio que está sempre acontecendo e normalmente tende a ter o equilíbrio. O equilíbrio ele só é retirado aí nesse caso especificamente do CO2 porque a gente usa combustíveis fósseis. Então a gente usa gasolina para o carro, para o diesel para o caminhão, enfim, querosene para foguete. E tudo isso, o acúmulo desse CO2 vai causar um desequilíbrio ambiental, que vai proporcionar o efeito estufa que a gente sempre fala, que é muito falado na escola, enfim. O efeito estufa vai fazer com que a temperatura do planeta tenda a aumentar muito e não o resfriamento depois que ela aumenta muito fica muito mais difícil, porque essa manta entre aspas de CO2 que tem na nossa atmosfera, ela faz com que o calor fique retido na Terra e não vá para o espaço de volta. Então isso atrapalha muito. E aí também tem o monóxido de carbono, que é o CO, e a fuligem, que são importantes formas de poluição. E o CO, inclusive, ele Olha, é... Oi? Tem alguém falando? Pode perguntar. Acho que deve ter ligado sem querer, né? E esse CO, inclusive, ele é tóxico para o ser humano. Inclusive, tem história que quando começaram os carros a álcool, as pessoas tinham mania de na garagem fechada, ligar o carro para poder esquentar e ir tomar o café, enfim, antes de sair para o trabalho. E aí o que que acontece? Esse, esse monóxido de carbono, quando ele fica acumulado, ele é muito tóxico. Então aí o cara ia lá, ligava o carro dele, ficava um tempo lá na garagem depois, e ele se intoxicava. E morria por causa de intoxicação por monóxido de carbono. Então é uma curiosidade para vocês de como que o carro também pode ser muito, muito, muito prejudicial. Mas hoje em dia tem o catalisador no escapamento do carro que faz com que isso não aconteça com tanta frequência. Então vamos lá. Da mesma forma, eu trouxe aqui um esqueminha que até meio. Sim, isso é verdade, João. Tem mesmo. E é porque é uma forma muito perigosa aí de intoxicação de verdade, porque a gente nem pensa nisso, mas acontece. E é perigoso. E aí vamos trazer aqui para o ciclo. Primeiro, então, começa com a fotossíntese. A fotossíntese, como eu disse, vai fixar esse carbono. Então, a gente vai comer um alface, enfim, uma ovelha vai comer um alface, uma grama, um trem assim. E aí, esse carbono vai ser utilizado porque ele está na forma orgânica. Parte dessa matéria vai ser decomposta, também vai liberar CO2. A parte, se tiver um soterramento, vai formar fóssil e combustível fóssil, que é o que a gente usa, gasolina, diesel, enfim. Vai ter as indústrias e os carros liberando também para a atmosfera. A respiração das plantas, a respiração dos animais, que também libera CO2 para a atmosfera. Enfim, tudo isso. E tudo isso vai formar um ciclo que, se não fosse a gente, como sempre eu falo, né? Quando eu estou conversando com vocês aqui, se não fosse o homem, com certeza estaríamos em equilíbrio com isso. Mas o homem usa os combustíveis fósseis e tudo isso fica em certo desequilíbrio. E aí tem o acúmulo do CO2 na atmosfera, né? Então, bora lá. O próximo, e que agora é o mais complexozinho, mas é igual a matéria da semana passada. Ela tem uns nomezinhos meio que dá para confundir assim, mas é de boa. Vamos lá. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio eu achei até eu preparar essa aula de vocês que não caía tanto no Enem, mas cai e está caindo bastante. Mas ele está caindo como uma forma de relacionar a biologia com a química. Eu sempre falei para vocês que o Enem tende a fazer isso, né? Juntar biologia com química, ou biologia com física, ou química com física. E isso é uma coisa que vocês só vão aprender
a fazer e a dominar esse tipo de questão quando vocês começarem a fazer as provas efetivamente. Então, a dica que eu vou dar aqui para vocês no meio da aula é: agora nós estamos há 2 meses do Enem já. Pouco menos, pouco mais. 2 meses e meio, vai. Então, agora já está na hora de pegar as provas. Pega de 2021, faz inteira. Pega de 2020, faz inteira. Para vocês irem treinando isso e fixando a teoria que aqui a gente está dando no cursinho, né? Porque é muito importante. E é o que faz a diferença. Então, vamos lá. Ciclo do nitrogênio. É o gás mais abundante na atmosfera, tem 78%, justamente porque ele se combina normalmente com outra molécula de nitrogênio, formando o N2. E quando você junta o N2 com o N com o N, ó, ele vai fazer 3 ligações covalentes. Provavelmente vocês já viram em química que isso é muito difícil de quebrar. Uma ligação covalente já é muito, muito difícil de quebrar. Agora, quando você tem 3, é quase impossível. Ele só vai ser quebrado pelo flúor, normalmente, porque ele é mais eletronegativo. Mas, bom, não vou entrar muito nisso, porque não é minha matéria, né? Então, enfim. E aí ele tem, então, tanta abundância na atmosfera justamente porque ele não é quebrável. E também por isso ele não é utilizado por nós, por exemplo, porque seria muito mais lógico a gente usar o nitrogênio para respirar, porque, né, ele tem demais na atmosfera, tem bem mais do que o nitrogênio, do que o oxigênio, desculpa. Então vamos lá. Num ciclo de biogeoquímico do nitrogênio, a gente precisa de novo fixar o que é químico em orgânico. Então, o primeiro processo a gente chama de fixação ou amonificação, que ele vai ser feito por aquelas bactérias que eu falei para vocês, que vivem naqueles nódulozinhos, nas raízes das leguminosas. Leguminosa é feijão, é soja, vagem, é ervilha, esse tipo de planta, que são as do gênero Rhizobium. O que elas vão fazer? Elas vão pegar esse nitrogênio atmosférico e vão transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia, certo? Vão combinar o nitrogênio, então, com o hidrogênio para formar amônia. E essa amônia, ela é utilizada em processos fisiológicos das plantas e das algas, enfim. E aí a gente pode ter, então, naquele meio que elas estão inseridas, uma oferta maior de amônia e, por consequência, um melhor desenvolvimento de algumas plantas, certo? Então, essa é a primeira etapa, é a fixação do nitrogênio como molécula orgânica. A continuidade, então, ou seja, a segunda etapa, vai ser ela pode ocorrer ou não. Essa amônia pode ser usada, como eu falei, mas também tem certos tipos de plantas que não são capazes de utilizar. E aí, o que elas fazem? Elas se aproveitam dessa segunda fase, que é a nitrificação. A segunda fase é um processo que ela na verdade envolve 2 processos. O primeiro é a nitrosação. Agora começa a ficar meio confuso. Então vamos lá. A nitrosação é transformar a amônia em nitrito, que é NO2-. Então, nitrosação, amônia em nitrito, certo? E ela vai ser realizada pelas bactérias que também estão ali vivendo nas raízes dessas plantas, do gênero Nitrosomonas. Vocês não precisam ficar lembrando muito de gênero de bactéria. Isso não tem problema. Normalmente não é cobrado. Mas é bom saber o que ocorre em cada etapa. Então vamos lá. Então essa segunda etapa é a nitrosação. Existem ainda algumas bactérias que são capazes de transformar esse NO2-, ou seja, o nitrito, em nitrato, que aí vai ser um NO3-. E esse é o processo chamado de nitratação. E ela é realizada por bactérias do gênero Nitrobacter, certo? Essa é a terceira etapa do ciclo. E a quarta e última etapa do ciclo é realizada por bactérias desnitrificantes, ou seja, que vão tirar o nitrito, entre aspas. Elas vão tirar o oxigênio da molécula e vão transformar em N2 de novo, que vai ser devolvido para a atmosfera. Ficou confuso, provavelmente, porque é muito nome, né? E aí, vamos lá.
Alguma dúvida? Alguém quer que volte em algum ponto específico? Quer que explique de novo? Vocês estão anotando? Anota aí, galera, porque o trem tá caindo que nem água, neném. Eu anoto depois. Então beleza, então eu anoto depois. Mas sempre lembra que o mais importante é vocês saberem mais ou menos a sequência dos, dos processos. Tipo assim, o primeiro é a amônia. Isso vocês têm que meio que saber sempre. Que o primeiro processo é transformar N2, que é o nitrogênio gás nitrogênio, em amônia. Aí depois, tipo assim, vocês têm que lembrar que vai adicionar oxigênio ali naquela molécula. Mas é tipo isso. Então, e é um caminho que vocês têm que, tipo assim, meio que vocês têm que sempre dar uma revisadinha nisso aqui, porque eu confesso que eu demorei, eu vi isso na minha escola, sei lá, umas 4 ou 5 vezes. E eu só fui lembrar de tudo mesmo na quinta vez, que são os nomes muito chatos de lembrar, fica confundindo mesmo, mas é normal. Então vai lá, de novo. Primeiro processo, fixação, N2 em amônia. Segundo processo, nitrosação, amônia em nitrito. Processo 3, nitratação, nitrito e nitrato. Esse é mais fácil de lembrar, nitrito e nitrato. Então, nitratação. E o terceiro é a desnitrificação, certo? Que vai transformar o nitrato em N2. E aí aqui está um esqueminha para vocês depois darem uma olhada. Não deixe de dar uma olhada. É um trava-línguas. Não deixe de dar uma olhada. Pelo amor de Deus, gente. Então vamos lá. Aí o ciclo do fósforo eu trouxe aqui mais de desencargo, porque ele raramente é cobrado, porque ele é muito parecido com o do nitrogênio, só que a gente não tende a fazer ele tão detalhado, estudar ele tão detalhado, entendeu? O fósforo também é um elemento muito importante para o crescimento das plantas e ele é liberado pela degradação das rochas, então na beira dos mares, enfim. Ele está nas excretas dos animais e ele está na decomposição também, assim como o nitrogênio também está. E ele normalmente aparece em forma de fosfatos, que vem lá da química, né? E eu trouxe aqui o, a, ci- a, o, a substância química que normalmente é encontrada, que é o PO4 3-. Ele normalmente está combinado com algum outro elemento. Então, pode ser um fosfato de cálcio. Então, Ca2PO4 3, enfim. Mas vocês não precisam lembrar disso, não. Então, eles são importantes para isso. E aí, eu quero trazer mais atenção para vocês do que o Enem costuma relacionar mais. Que, primeiro, tanto o nitrogênio quanto o fósforo, por serem muito importantes para as plantas, eles são fatores limitantes do crescimento dessas plantas e, por consequência, das lavouras. Então, por isso que a gente usa, por exemplo, os fertilizantes. Eles normalmente são muito ricos em fosfatos e em nitratos, justamente porque, por serem muito importantes, eles precisam estar ali sempre. E, inclusive, uma técnica muito utilizada pelos agricultores é a rotação de cultura. Então, o que eles fazem? Primeiro planta, sei lá, café. Aí, no meio das ruas do café, ele planta, sei lá, feijão ou algo do tipo. Por quê? As bactérias que vivem ali na raiz do feijão, elas vão fornecer o nitrogênio necessário para o café crescer. Então, isso é uma coisa que o Enem gosta de lembrar e gosta de falar. O Everton deve ter falado mesmo, porque é o de geografia, né? Isso, rotação de culturas. Então, planta ou no meio da rua do café, ou então planta cana-de-açúcar, aí depois planta uma cultura de soja, depois volta para cana. Isso é bem comum de cair no Enem, é bem comum de aparecer. E também é importante a gente saber da eutrofização, que é quando você tem, por exemplo, uma indústria de fertilizante. Ela joga muito composto
nitrogenado e muito composto de fósforo lá dentro do rio ou do lago. E aí vai ter um acúmulo. Esse acúmulo vai favorecer o crescimento de alga, entendeu? E aí, quando tem o acúmulo de alga ali na superfície, ela vai impedir que a luz chegue lá no fundo. Porque imagina, você tem um monte de alga aqui por cima do rio. Como é que a luz vai atravessar para poder chegar na planta lá no fundo ou para o peixe lá no fundo? Isso causa a diminuição e a morte da maioria da comunidade ali daquele rio. Então, também é uma coisa muito importante se lembrar. Mas a nossa aula de hoje, mais tarde, vai ser sobre impactos ambientais. Eu vou lembrar de voltar nisso aqui, tá? Que é muito importante. Então, gente, vamos dar uma olhada nos exercícios para poder dar uma fixada, porque é bom, né? Então, vamos lá. Primeiro, do Enem, eu acho que é 2018 ou 2019. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado na figura. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado na etapa tal. O que ele quer nessa questão? Ele quer onde está o processo de desnitrificação. Aí, o que ele falou aqui para a gente? Ele falou que, ó, a forma mais oxidada, ou seja, mais oxidada é a que tem mais oxigênio, certo? E aqui, ele fala também, promove a reação de redução dessa espécie. Vocês já chegaram nessa questão de oxidação e redução na química? Eu não sei quem que é o professor de química. Não lembro o nome dele. Só me falem se vocês já chegaram ou não nisso. Redução, oxidação, perde Nossa, que oxigênio. feio. Porque eu nem lembro o nome espanhol. Não lembro o nome do colega, hein? Que feio, Que né? feio. Então, mas é verdade, não lembro mesmo, não. Eu acho que ele não é da medicina, então... Então, basicamente é o seguinte, Só quando porque não é você... da medicina, que feio. Ah, Só porque não é da medicina. mas eu não lembro mesmo. Ó, quando você passa daqui para cá, vocês concordam comigo que eu estou adicionando o oxigênio? Então quer dizer que eu estou oxidando, certo? Oxidar, enfim. Aí aqui eu também estou oxidando, isso aqui. Oxidando. Quando eu estou perdendo oxigênio, quer dizer, não somente perder oxigênio, perder elétron, na verdade, eu tenho uma redução. Redução. Nossa, que feio que ficou. Então, é isso que ele está falando. Promove a reação de redução dessa espécie. Ou seja, a espécie que era isso aqui se tornou isso aqui. Ou seja, sem oxigênio. Ela teve uma redução, ela perdeu elétrons. Certo? Basicamente é isso. Por enquanto que eu vou falar para vocês, mas aí já explicar o certinho o que é cada coisa. É redução e tal, é um processo complexo e vamos deixar para o professorzão de química, né? E aí, qual que vocês acham que é? O processo citado está representado na etapa qual? Que está fazendo uma redução e está promovendo a desnitrificação. Letra E, é isso. Letra E. Está transformando o NO3- em N2, que é feito pelas bactérias. Vamos ver quem lembra aí. O nome das bactérias. Tem uma abelha no meu computador. Desnitrificante, João. Desnitrificantes. Essa a gente não fala muito de gênero específico, não. É só desnitrificantes que a gente chama. Tá? Mas que nem eu falei. Normalmente o Enem não vai falar... achei que ela ia picar meu pé. Normalmente o Enem não vai falar diretamente das bactérias em si, mas do processo. Igual tá aqui.
e sempre relacionando a química com a biologia, igual vocês viram. Mas vocês vão pegando o jeito. Então vamos lá. Segunda questão. A rotação de cultura, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de... Então vamos lá. Vamos ler o enunciado de novo com calma. O que ele fala aqui primeiro? Rotação de culturas é importante. Rotação de culturas, plantio direto. Isso o Everton deve ter falado de tudo isso. A diversidade contribui para a estabilidade da produção agrícola, porque é importante, são nutrientes importantes. Entre eles está o processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, fixação biológica, vocês lembram qual etapa que é? A de fixação? Ou não? Fixação. Os organismos fixadores, eles são a primeira etapa. Então, eles vão transformar o N2 em amônia. Lembra disso? Certo? O N2 em amônia. Isso, é o da amônia, Raiz. Isso mesmo. Aí, então, vamos lá. Qual que é das alternativas aqui a transformação que vocês acabaram de citar aí, de nitrogênio gasoso em amônia? Vocês conseguem identificar? Lembra que o nitrogênio gasoso, ele não tem oxigênio, ele não tem nenhum outro elemento junto com ele. Lembra que ele é assim, ó? Uma ligação tripla aqui, NN. Qual que vocês acham que é? Isso mesmo, letra A. Ó, é o N2 em NH3. A primeira etapa, então, é sempre a transformação na amônia, que é essa aqui, certo? Então, beleza. Primeira etapa. Essa é a mais importante de lembrar, hein? Então, vamos lá. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade, que produz petróleo mais fino, foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Então vamos lá. Vamos ler as alternativas primeiro. A. Nitrogênio, devido à nitrificação ambiental, transformando a amônia em nitrito. B. Nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre. C. Carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. D. Carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Ou E. Fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho. Então vamos lá, voltar para o enunciado. Ele fala lá: grandes reservatórios de óleo leve que produz o petróleo, que é um combustível fóssil, foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal. Pré-sal está embaixo do mar, né? Vocês lembram daquele negócio do pré-sal, enfim, da Petrobras e tal. Então está embaixo do mar. Então qual que é a primeira ideia que a gente tem que ter? Que o petróleo ele é formado por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que são formados por moléculas de carbono juntamente com hidrogênio, tipo o metano, o CH4, certo? E aí, vocês lembram que quando eu falei que a queima dos combustíveis fósseis, eles têm um impacto direto em um, em um ciclo em específico. Quem lembra qual que é? Ó, a queima
Vou repetir aqui, o petróleo é formado por moléculas de carbono e de hidrogênio. Então, se eu queimo isso aqui, eu vou liberar o quê? CO2. Então, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do carbono. Tá claro por que é o carbono para vocês? Porque imagina, eu tinha uma reserva de petróleo lá embaixo do pré-sal, lá embaixo do mar. Esse petróleo, ele estava lá. Ele não estava fazendo parte do ambiente da natureza em si, dos seres vivos, não conviviam com ele, certo? Quando eu tiro essa quantidade imensa de petróleo, o que acontece? Esse petróleo vai fazer parte agora da dinâmica da comunidade da biota do planeta, certo? Dos ecossistemas e tudo mais. Então, a letra C, ela fala, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Não, não vai dissolver, porque tem um negócio que a gente estuda em química também, que esse tipo de composto, os hidrocarbonetos, eles não se misturam com a água, porque eles são apolares. Mas isso aí é um conceito de química, eu não vou passar para vocês. Mas eles são apolares. Então, eles não se misturam. Então, não tem como eu falar que eles estavam dissolvidos no ambiente marinho, porque eles não estão. Não tem como. Agora, na D, ele fala, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. E é exatamente isso aqui. As cadeias carbônicas desse petróleo são imensas. Então, eu vou ter o octano, por exemplo, que ele tem 8 carbonos, 8 moléculas de carbono. Então, você vai ter essa liberação, vai ter a queima disso quando a gente usa o carro e vai ter a liberação de CO2. Com isso, vai ter aquele desequilíbrio que eu vou falar, que eu falei para vocês. O desequilíbrio que tem na molécula que tem no ciclo do carbono, né? O efeito estufa e tudo mais. E é isso. Deu para entender? Por quê? Essa é uma matéria que depende muito da química, muito mesmo, para dar uma entendida maior. Mas vocês dão conta, gente. Vocês são bons. Bora. Alguma dúvida? Tá todo mundo caladão? Quando vocês ficam caladão é que eu acho que vocês não estão entendendo nada. Pode perguntar, gente. Tranquilo até, beleza. Isso. Concentração. Boa. Só pegar depois direitinho. Dá uma lida nos slides depois. Vamos lá. Os seres vivos, vou fazer a da direita aqui. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente, mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. Aí tá lá, as plantas recebendo o estado gasoso dessa molécula e fixando essa molécula, essa substância que antes era gasosa no ambiente de forma orgânica. Então, o herbívoro vai se alimentar das plantas, vai servir de alimento carnívoro, vai ser decomposto depois, vai voltar para o estado gasoso. Depois, também pode ter um depósito subterrâneo, que depois a gente vai usar esse depósito subterrâneo para queimar e usar de combustível. Opa! Enfim. O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do A, água, B, fósforo, C, enxofre, D, carbono e E, nitrogênio. E aí, galera, qual dos ciclos que a gente falou hoje, que as plantas e as algas são as principais fixadoras de matéria? Isso, galera. É o carbono. É o ciclo do carbono, que é muito importante, porque faz parte do nosso cotidiano demais da conta e a gente vê muito, né? Então é isso. Eu vou fazer essa aqui da esquerda rapidão, mas ela é uma questão meio fora da curva, assim. Ela perguntou, na minha opinião, uma pergunta meio nada a ver, meio sem muito nexo.
mas eu vou fazer. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é A, fósforo, B, enxofre, C, carbono, D, oxigênio ou E, nitrogênio. O fósforo dá para a gente já eliminar, né? Porque eu falei que ele é muito específico, a gente nem costuma estudar. Então, por consequência, provavelmente ele não aparece em todos os ciclos, né? O enxofre também, tanto é que eu nem coloquei aqui na aula, porque ele é muito, muito específico e ele não faz tanta parte do nosso cotidiano, não. Agora, os últimos três já dá para dar uma confundida. O carbono, ele está presente no ciclo do carbono, com certeza. No ciclo do oxigênio também, porque lembra que eu falei que tem a respiração no ciclo do oxigênio? Então, se a gente libera CO2 para o meio externo, então, por consequência, ele está presente. Mas será que no da água, no do enxofre, ele está presente? Não, né? Provavelmente não. Agora, o oxigênio, ele está presente em todos. Porque vocês lembram que a água é H2O, o carbono é CO2, no enxofre tem o SO4, 2 menos, no fósforo tem o PO4, 3 menos, no nitrogênio tem o NO2 menos, e no oxigênio tem o próprio O2. Então, é o oxigênio mesmo. Mas essa questão aqui não precisa se preocupar com ela, não. Porque ela é meio fora da curva mesmo, acho que é 2015, então é assim. Certo, galera? De boa. Se tiverem dúvida, vocês já sabem como é que é. Só mandar.